Fala galera do YouTube! Na aula de hoje eu quero fazer você sair do zero no Python e construir uma aplicação incrível. Tudo isso dentro dessa aula e eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar cada um dos passos dessa aula. Todos os arquivos que eu vou usar aqui estão disponíveis no link para a descrição aqui embaixo. E aí você deve estar se perguntando, o que a gente vai construir? A gente vai construir isso daqui que você está vendo na minha tela, que basicamente é o seguinte. O nosso desafio é, a gente tem 6 bases de dados, uma para cada mês, com os 1000 vendedores que trabalham numa empresa. Então imagina lá que você trabalha numa empresa, tem 1000 vendedores dentro dessa empresa e o valor que cada um desses vendedores conseguiu vender dentro daquele mês. Só que essa empresa tem uma política de bonificação especial. O primeiro vendedor que conseguir vender mais de 55 mil reais vai ganhar uma viagem no fim do ano para a família inteira dele. Beleza? Então essa é a bonificação, é como a galera se motiva para vender mais. E aí você tem que conseguir construir um programa que o que ele tem que fazer? Ele tem que conseguir ler essas 6 bases de dados em cada um dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E identificar assim que um vendedor bater 55 mil. Então, quando um vendedor bater 55 mil, o que tem que acontecer? Você tem que ser avisado. Vendedor tal fez tanto de venda, bateu a meta e tem que ganhar a viagem. E aí, como que você vai ser avisado? Por um SMS. Então, essencialmente, o que tem que acontecer? A gente vai chegar aqui, a gente vai pegar, vai rodar esse programa. Então, ó, botão direito aqui, executar o programa. E aí, quando ele executar o programa, olha essa telinha aqui embaixo. Quando ele executar o programa, olha, você vai falar, ó, pronto, terminou o programa. E aí, na mesma hora, no seu celular, chegou. Tem que chegar um SMS. Mostra na tela aí, por favor, edição. Aí, a galera da edição tá comigo. Então, vai chegar na tela exatamente essa mensagem que você tá vendo aí. Uma mensagem que o funcionário Hash conseguiu bater no mês de maio mais de 57 mil reais de venda. E aí, conseguiu então ganhar a viagem dele. A gente vai ter que construir essa lógica inteira dentro do Python e você vai conseguir, mesmo que você não saiba nada atualmente. Então, ó, se você já curtiu a ideia do vídeo, se você está disposto aqui, uma coisa que eu peço em troca para você, que você sabe o que é? Você sabe o que é, não sabe? É, se inscrever no canal aqui embaixo. Tem um botãozinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado, caso você queira ser avisado quando a gente lançar um vídeo novo. E se você já curtiu isso, já curte o vídeo. Se não, segura até o final, mas deixa essa curtida garantida aí. Vamos lá. Então bora começar a construir isso daqui. Bom, nessa aula eu vou usar o PyCharm para construir esse nosso código. Dado que eu vou usar o PyCharm, se você não tiver ele instalado e quiser ter instalado para fazer igualzinho no meu computador, eu vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo em que eu ensino você a instalar o PyCharm no seu computador. Tá bom? Mas caso você não queira usar o PyCharm, você pode usar outra IDE, né? Outro editor de Python, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Para construir isso, a gente vai abrir aqui o PyCharm e eu vou clicar aqui ó, em File e vou criar um novo projeto, New Project, beleza? Um novo projeto. E aí, na hora de criar esse novo projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai dar um nome para ele. Então vamos dar um nome aqui de Análise Bônus Viagem. Análise Bônus Viagem. Esse vai ser o nome do meu projeto, Análise Bônus Viagem, beleza? E aí, se você quiser, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou marcar essa opção de New Environment, só para garantir que nada que eu tenho instalado no meu computador vai impactar aqui, vai me obrigar a instalar tudo e vai ter igualzinho ao seu computador. Se você quiser, você pode seguir nessa opção, se não, você pode seguir nessa opção aqui embaixo, tá? Fica a seu critério, o que você preferir. Eu vou marcar essa aqui de cima. Então, eu marquei essa aqui de cima, vou dar um Create, e aí vou substituir isso tudo que estava aqui para a gente criar um ambiente novo. Então, essencialmente, o que ele vai fazer é isso. Ele vai criar uma pasta nova com o nosso projeto e dentro dessa pasta a gente vai ter que instalar tudo que a gente quer usar e vai ter que aplicar todos os nossos códigos. Então, vem comigo que agora vai começar a ficar legal. Bom, a primeira coisa que, enquanto ele está criando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar os nossos arquivos em Excel. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor, que é o seguinte. Esses arquivos Excel, eles são, na verdade, uma base de dados. E aí, que base de dados é essa daqui? O que tem nessa base de dados? Na coluna A, a gente tem os vendedores e na coluna B, a gente tem as vendas. E isso serve para qualquer uma das bases de dados. Então, você vai ter disponível para download aqui as 6 bases de dados. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Beleza? Então, por exemplo, se eu abrir aqui a de junho, ele vai estar exatamente a mesma coisa aqui. São os mesmos 1000 vendedores. Então, ó, tá lá. Os mesmos 1000 vendedores e o valor de vendas. Curiosidade, a lista aqui dos vendedores está todos com nome italiano, porque eu não consegui pegar uma lista de 1000 pessoas em português, mas eu achei uma lista de 1000 pessoas em italiano e aí eu botei 1000 pessoas italianas. Então imagina lá que você trabalha numa empresa italiana e vai analisar aqui os 1000 vendedores italianos, beleza? Então, como que a gente vai construir isso daqui?
ele já abriu lá o nosso projeto e ele já abre com esses negócios escritos aqui que eu não vou querer. Então eu vou pegar, ó, vou selecionar, vou marcar essa bolinha vermelha aqui, viu? Tava com uma bolinha vermelha aqui, desmarca ela, selecionar tudo e vou, ó, pá, deletar, apagar tudo. E a gente vai construir dentro desse main aqui todo o nosso código, tá bom? Então aqui vai ficar lá todo o nosso código. E aí a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é o que eu recomendo que você sempre faça quando você for programar em Python, for construir um programa. O primeiro passo é você construir toda a lógica daquilo que você vai fazer, que é o que o pessoal chama de lógica de programação, só que em português. Primeiro a gente constrói tudo em português, né? Como se eu fosse manualmente resolver o desafio, né? A gente constrói tudo em português e aí depois você tem que meio que traduzir aquilo para o Python, tá? Então vamos primeiro escrever em português. Aí já vai uma dica, que é o seguinte, para você escrever aqui no Python e ele não dar erro nenhum e tal, você faz o seguinte, você bota uma hashtag. Não é porque o nome do canal é hashtag programação, não. É porque hashtag é um comentário em Python, beleza? Então, esse hashtag, comentário, significa o quê? Que o Python vai ignorar aquilo que você escreveu ali. Então, por isso que você bota uma hashtag, que você pode escrever o que você quiser. Então, vou botar assim, ó, hashtag. O que a gente vai fazer? Qual vai ser o nosso... Vou botar aqui, ó, passo a passo de solução. Da nossa solução. Aí, ó, uma outra... Cada linha com uma hashtag, né? Então, tá lá, ó, passo a passo de solução. O que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui, vamos pensar junto. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que abrir os 6 arquivos em Excel, né? A gente tem 6 bases de dados em Excel dessa daqui. Então, primeiro eu vou ter que abrir os 6 arquivos em Excel. Então, eu vou botar aqui, ó, abrir os 6 arquivos em Excel. Beleza. Depois que a gente abrir os 6 arquivos em Excel, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pensar. Ó, abrir um arquivo Excel. O que eu tenho que fazer aqui? Esse aqui é o arquivo de janeiro. O que a gente tem que fazer nele? Vamos pensar junto aqui. Bom, eu vou ter que olhar aqui, olhar a minha coluna de vendas para ver se algum valor na coluna de vendas é maior do que 55 mil. Lembra, a nossa meta é 55 mil. Então, se o vendedor vendeu mais de 55 mil, significa que ele bateu a meta, ganhou o prêmio e eu não preciso analisar, porque só o primeiro vendedor que bater 55 mil, ali já para o meu código, já vai meu SMS, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, passo a passo da solução é abrir os 6 arquivos em Excel, e aí eu vou aqui, ó, para cada arquivo, né, a gente tem que pensar assim, para cada arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, verificar se algum valor naquele arquivo é maior que 55 mil. 55 mil, concorda? É algum valor? Não. Algum valor em qual coluna, né? Vamos especificar. Algum valor na coluna de vendas. Então, ó, algum valor na coluna vendas daquele arquivo. Então, ó, verificar se algum valor na coluna vendas daquele arquivo é maior do que 55 mil. Aí vamos criar aqui, vamos ver aqui, ó. Se for maior do que 55 mil, o que a gente faz? Então, ó, se for maior do que 55 mil, o que a gente faz? A gente envia um SMS, beleza? Para quem é SMS? Para a gente mesmo. A gente vai enviar para o nosso próprio número. Então, eu vou enviar para o meu número, você envia para o seu número, beleza? Então, a gente envia um SMS com o nome e o mês e as vendas dele, beleza? Então, é isso. Se for maior do que 55 mil, a gente envia um SMS com o nome, o mês e as vendas do vendedor, né? Vou botar aqui do vendedor. Dele não, do vendedor. Pronto. E aí, repara o seguinte, isso, caso não seja maior do que 55 mil, o que a gente vai fazer? Nada. Então, você pode até escrever aqui, mas não precisa, tá? Caso não seja maior do que 55 mil, não quero fazer nada. Não quero fazer nada. Então é isso, beleza? Então pronto. A gente construiu a nossa lógica de programação. Então, repara, a gente escreveu toda a lógica do que a gente vai construir em português. Agora, a gente vai começar a traduzir isso para o Python. E aí, para traduzir isso para o Python, a gente vai precisar fazer umas instalaçõezinhas aqui. Por que a gente vai precisar fazer umas instalações, Lira? Eu já fui lá no vídeo, já instalei o PyCharm, já estou com o Python instalado no meu computador. Por que eu vou ter que instalar? Pelo seguinte, uma das grandes coisas legais do Python é que a galera que programa em Python já resolveu quase qualquer desafio. Como eles resolveram já quase qualquer desafio, existem vários códigos prontos que você pode simplesmente importar esses códigos prontos para o seu código. Então, por exemplo, você sabe enviar SMS com Python? Imagino que não, né? Você está vendo esse vídeo aqui, você não sabe enviar SMS por Python. Mas existe uma ferramenta chamada Twilio.
O que a ferramenta Twilio faz? A ferramenta Twilio, ela envia SMS. E ele te fala, olha só, para você usar o Twilio para enviar SMS com Python, você tem que instalar o Twilio e seguir esse negócio aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Estou querendo dizer o seguinte, a gente vai agora fazer um negócio que a gente chama de importar módulos, importar bibliotecas. O que é isso? É o código que alguém deixou pronto alguma vez e a gente vai importar esse código para a gente usar dentro do nosso programa. Para a gente não ter que criar a integração do Python com o Excel, criar a integração do Python com o SMS, a gente vai instalar essas integrações para elas já virem prontas aqui para o nosso código. Então, ao invés do nosso código ficar com 2.000, 3.000 linhas, de verdade, a gente vai fazer 20 linhas de código aqui e vai resolver tudo que a gente precisa, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. O primeiro passo é você instalar as coisas que você vai precisar para usar. Caso... Ah, Lira, pô, mas e se eu esquecer ou se eu não souber tudo que eu tenho que instalar? Se você não souber, vai dar um erro e o PyCharm vai te falar, olha só, tá dando esse erro porque você não instalou tal biblioteca, instala ela, beleza? Então, por via das dúvidas, você não precisa ficar preocupado, decorando, nossa, eu sempre vou ter que instalar. Não. Uma vez você tendo feito essa instalação, você vai poder usar ela para sempre, tá bom? Então, é o que eu vou fazer agora. A gente vai instalar 3 coisas. Então, ó, como que a gente vai fazer para instalar? A gente vai vir aqui no terminal, tá vendo? Ó, vou fazer de novo. Aqui eu não consigo aumentar o tamanho desse texto aqui, mas ó, acompanha o meu mouse aqui que está sinalizado. Tá vendo aqui que tem um botão terminal? Não sei se você consegue ver na tela direito, mas se não conseguir, procura na sua tela o botão terminal, clica nele, e ele vai abrir aqui um terminal, que é onde você pode instalar as coisas no Python. E aí, sempre que você for instalar alguma coisa no Python, ó, vou tentar dar até um zoom aqui, ó, dei um zoom aqui, acho que ficou melhor, tá vendo? Sempre que você for instalar alguma coisa no Python, você vai escrever assim, ó, pip install, e aí o que você quer instalar? Então, se eu quisesse instalar uma biblioteca chamada Lira, eu ia botar assim, pip install Lira. Só que não existe uma biblioteca chamada Lira. Então, a gente vai instalar 3 coisas. E as 3 coisas que a gente vai instalar, eu vou escrever o nome aqui para você saber, ó. A gente vai instalar o Pandas, a gente vai instalar o OpenPyXL e a gente vai instalar o Twilio, tá? Quem são esses caras? O Pandas e o OpenPyXL é a integração do Python com o Excel, tá? Então a gente precisa desses 2 caras para a integração do Python com o Excel funcionar. E o Twilio é a integração do Python com o SMS. Então só isso que a gente precisa instalar. Então eu vou executar 3 vezes esse código aqui, pip install com cada um desses nomes. Então eu vou lá, pip install pandas, no plural, tem que ser escrito igualzinho assim. E o seu computador tem que estar conectado na internet, porque ele vai procurar na internet esse cara e vai instalar, beleza? E aí, se for a primeira vez que você está rodando, ele vai aparecer essa janelinha aqui. Às vezes, seu antivírus vai até perguntar, pô, você quer realmente instalar isso e tal? É só deixar ele instalar, que relaxa que não é vírus nenhum, não tem nada de errado. É assim mesmo que funciona, tá bom? Na primeira vez, ele abre essa janela, depois ele não vai mais abrir, não. Então, ó, ele vai instalar o Pandas. O Pandas demora um tiquinho de nada para instalar. Talvez uns 1 minutinho, beleza? Então você espera esse 1 minutinho e ele vai fazer a instalação. Bom, repara, ele acabou aqui de instalar o Pandas, agora vamos para o próximo, OpenPyXL. Então mesma coisa, ó, pip install OpenPyXL, tá? OpenPyXL, OpenPyXL. E aí você vem aqui e dá um Enter. Já foi? Foi. Então agora ele vai instalar, esse aí vai ser rapidinho. Pronto, ó. Pum, acabou de instalar. E aí agora a gente vai para o próximo, que é o Twilio. Então, ó, pip install Twilio. E repara, você tem que escrever igualzinho eu coloquei aqui, tá vendo? Twilio. E aí vem e tchum, Enter. E aí ele vai instalar rapidinho. Acho que esse aqui também vai ser rapidinho. Vai instalar rapidinho. Eu achei que ia ser rapidinho, mas demorou 1 minuto aqui no meu, beleza? Pronto, feito isso, galera, tudo que a gente precisava instalar já está instalado, o programa vai funcionar numa boa, então você pode vir aqui, ó, e minimizar isso aqui, esconder aquela tela, e aí agora apagar isso aqui que a gente pode começar o nosso código, beleza? Então vamos lá, vamos agora seguir o nosso passo a passo da solução. A gente instalou as coisas que a gente ia precisar e vai seguir o passo a passo da solução. E aí vamos lá, abrir os 6 arquivos em Excel. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é, aqui eu vou colocar dentro dessa pasta do nosso projeto, a nossa pasta é análise bônus viagem. Eu vou colocar aqui dentro os nossos 6 arquivos em Excel. E você vai ter que colocar também. Provavelmente eles estão na sua pasta download, porque você baixou o arquivo. Então, eles também estão na pasta download do meu computador. Então, eu vou pegar eles de lá e vou jogar para cá. Então, como que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a pasta downloads do meu computador. Tá vendo? Deixa eu só fechar os arquivos em Excel, que você não vai conseguir fazer isso se eles estiverem abertos. Então, ó, fechei um, fechei o outro. Garante que você não está com nenhum dos arquivos em Excel abertos, tá? Aí você seleciona todos eles, tá aqui, ó. Selecionei, ó, 6 arquivos, tá vendo? 6 arquivos. De janeiro a junho.
Aí você pega eles assim, ó, e arrasta. E olha onde você vai soltar. Você vai soltar no nome da pasta. Tá vendo que ele marca em vermelhinho o nome da pasta? Ó, análise bônus viagem. Vou largar aqui, ó. Tuf. E aí ele vai perguntar isso aqui e você clica em Refactor. E aí pronto. Estão lá os 6 arquivos em Excel. É claro que a gente não vai mexer neles. Os arquivos em Excel vão ficar aqui. Mas o que importa é, eles têm que estar dentro dessa pasta, até porque vai facilitar para a gente visualizar tudo que está acontecendo. Aí agora, vamos lá. Vamos começar a construir o nosso código finalmente. Então, ó, primeiro, abrir os 6 arquivos em Excel. Então, eu tenho os arquivos com o nome dos meses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir aqui uma lista de... Chama assim, ó, lista meses, tá? O que é isso que eu estou construindo aqui? Lista meses. Isso aqui é o que a gente chama de uma variável. Eu estou dando um nome para uma lista de valores. Quando você dá um nome para alguma coisa dentro de um código em Python, isso chama uma variável, que nada mais é do que um nome que você vai poder usar dentro do seu código para pegar aqueles valores. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, número é 10, nome é lira. O que isso significa? Isso significaria o seguinte, sempre que eu escrever, depois dessa linha aqui, depois da linha 8, sempre que eu escrever a palavra número, eu estou querendo dizer o número 10. Sempre que eu escrever a palavra nome, eu estou querendo dizer lira. Então é uma forma de você tornar o seu código mais organizado, para você não ter que ficar repetindo lira, lira, lira várias vezes. Você dá um nome para ele, um rótulo, que no caso aqui é uma variável chamada nome, e dentro do seu código você vai usando sempre nome, nome, nome. E aí se em algum momento eu quiser mudar, não vai mais ser lira, agora vai ser João Lira, eu chego aqui só, mudo João Lira, e em todos os locais do seu código onde você usou essa variável, ele automaticamente vai mudar. Então você não vai precisar se preocupar em mexer com isso. Tá bom? Então essa é a grande vantagem da variável. E o que eu vou fazer agora é justamente criar uma variável com a lista com o nome dos meses aqui, tá vendo? O nome dos meses. Então a lista de meses a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar entre colchetes. Por que entre colchetes, Lira? Porque, agora você está aprendendo, toda a lista no Python fica entre colchetes. É uma regra do Python, beleza? Então, dado que isso aqui é uma lista, ele vai ficar entre colchetes. E aí a gente vai passar o nome dos meses. Só que como é um texto, qualquer texto tem que estar entre aspas, tá? Então, ó, janeiro, vírgula, fevereiro, vírgula, março, vírgula, abril, vírgula, maio, vírgula, junho. Repara o seguinte, eu botei, ó, abre aspas, janeiro, fecha aspas, e a vírgula tá fora das aspas, tá? Então isso daqui é uma lista que tem vários textos dentro dela. E cada texto é o nome de um mês. Lembrando, pode ser aspas simples ou aspas duplas. Eu só peço que você siga um padrão. É legal que você siga um padrão para não ficar zoneado o seu código, tá? Então eu aqui, você vai ver que eu vou usar aspas simples o tempo todo para texto, tá? Então vai ser quase sempre aspas simples. Então tá lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, por que eu criei essa lista de meses? Você vai ver já já. Mas a gente vai criar primeiro essa lista de meses. E aí, repara o seguinte, por que eu criei essa lista de meses? Porque o nome dos arquivos é justamente o nome dos meses. E aí isso vai facilitar o que a gente vai construir agora, que é o seguinte. A gente não tem que abrir os 6 arquivos em Excel. Então, para a gente abrir os 6 arquivos em Excel, a primeira coisa que você tem que aprender é, Lira, como que eu abro um arquivo em Excel? Vamos primeiro abrir um arquivo. Depois a gente pensa como que eu faço para, ao invés de abrir um cara, a gente abrir vários, tá bom? Como que a gente abre um arquivo em Excel? Da seguinte maneira. A gente vai fazer isso aqui, ó. Import, lá no início a gente vai escrever, ó, import pandas spd. O que é isso que você escreveu, Lira? É o seguinte, você lembra que a gente instalou esse cara aqui, esse pandas? A gente instalou ele. E quando você importa, é o seguinte, a gente instalou aquele código que alguém já tinha construído, né? Esse pandas é o código que alguém já construiu. A gente instalou ele no computador. Ele está instalado no computador. Isso aqui é para dizer para ele o seguinte, beleza, ele está instalado no computador. Agora eu vou querer usar ele dentro do meu código. Então você sabe que com o Twilio que a gente instalou, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Então, ó, import pandas spd. O que é esse spd? É só uma forma de abreviar pandas. Ao invés de, no nosso código, escrever pandas o tempo todo, sempre que eu fosse escrever pandas, eu vou escrever pd. É só uma abreviação, tá?
Se você quiser, você poderia não ter passado isso daqui, só import pandas. Mas como eu vou querer abreviar, eu vou botar esse SPD. E eu estou fazendo isso de propósito, porque se você for olhar códigos na internet, ou for olhar código de alguém que já trabalha com pandas e usa o pandas pra caramba, você vai ver que quase sempre o pessoal vai fazer isso daqui. Ele vai usar essa abreviação e a abreviação vai ser PD, tá? Então estou só já querendo te acostumar do jeito que todo mundo usa. Então, ó, import pandas, a gente está importando o código do pandas, só que eu estou abreviando ele como PD, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. E aí, para abrir um arquivo em Excel, a gente vai fazer assim, ó, tabela vendas, tá? Vou chamar minha tabela vendas. Então, uma variável, tabela vendas, onde eu vou armazenar o arquivo que a gente vai abrir. Então, tabela vendas vai ser quem? Vai ser o PD do pandas, tá vendo? PD.read Excel. E olha só que legal, o PyCharm ele já ajuda a gente, ó. PD ponto. Quando você bota ponto, ele já te dá os métodos do pandas, tá vendo? Ó? Aqui estão todos os métodos do pandas. Você precisa saber todos esses métodos de cabeça? É claro que não. Eu não quero que você saia daqui, regra geral, tá? Vale falar. Eu não quero que você saia daqui nem de nenhum vídeo nosso decorando o código, falando, nossa, eu tenho que saber isso tudo de cabeça, não sei. Cara, não tem que saber isso tudo de cabeça. À medida que você for usando, na medida que você for trabalhando, você vai acabar decorando os que você mais usa. Mas o importante é você entender o que está acontecendo ali por trás para você saber usar quando você precisar. E aí, quando você precisar, você volta. Ah, eu lembro que o Lira naquele vídeo mostrou como que eu fazia para ler um arquivo Excel. Aí você pega o código que você construiu aqui comigo e olha lá. Ah, então era assim que lia um arquivo Excel, lembro bem. Então, se você entender o que está acontecendo ali, é o suficiente para quando você precisar, você consultar. Você não precisa ficar decorando o código, tá bom? Então, ó, para ler um arquivo Excel, eu vou falar, ó, tabela vendas, que é onde eu vou armazenar essa minha tabela que eu vou ler. Vai ser pd.read_excel, tá vendo? Read Excel. Ah, Lira, não é o arquivo Excel que eu quero ler, é o arquivo CSV. Tá bom, tem o read CSV também, o pandas também tem esse método. No nosso caso, como é um arquivo Excel, a gente vai botar pd.read_excel, tá bom? Aqui, ó, Excel, porque o arquivo, a extensão dele, ou seja, o que vem escrito depois do nome dele, é .xlsx. Isso daqui é o que está escrito depois do nome do arquivo, que significa que ele é um arquivo em Excel, tá bom? Então tá lá. Então, PD read Excel, e aqui dentro do parênteses, o que você passa para ele? O nome do arquivo. Qual é o nome do arquivo? Por exemplo, se eu quiser ler o nome do arquivo janeiro, vai ser janeiro.xlsx. Tem que ser o nome completo, tá? O nome com a extensão, é isso. Então tá lá, ó. pd.readexcel janeiro.xlsx. Ponto importante aqui, tá? Isso aqui vai funcionar, mas isso aqui só vai funcionar se você fez isso aqui que eu fiz, botou os arquivos na mesma pasta de onde está o código Python que você está programando, senão isso aqui não vai funcionar. Você teria que passar o caminho inteiro do arquivo aqui e assim vai. Como não é o meu objetivo nesse vídeo, coloca os arquivos na mesma pasta, tá bom? E aí isso daqui já vai funcionar. E aí para a gente verificar se isso está funcionando, vamos pedir para o Python mostrar para a gente quem é essa tabela vendas. E aí como que eu peço para o Python me mostrar qual é o valor dessa variável? Simples. Sempre que você quiser ver qual é o valor de uma variável no Python, você vai fazer assim, ó, print, e vai passar a variável dentro do parênteses. Tabela vendas, tá vendo? Print tabela vendas, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir para você a tabela vendas. E imprimir significa, basicamente, mostrar para você quem é esse cara. Quem é essa tabela vendas? Me mostre, por favor. É isso que você está pedindo para o Python. Então, até agora, foi tranquilo? Deu para entender? Recapitulando rapidinho o que a gente fez. A gente criou uma lista de meses, que a gente ainda não usou ela, mas a gente criou essa lista, tá? Então, criamos ela. E aí, agora a gente vai ler um arquivo em Excel. A gente vai aprender a ler um arquivo. Depois, a gente fez para 1, a gente vai fazer para 6, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aprendemos a ler um arquivo. Aqui, ó, tabela vendas. Então, você cria uma variável, é igual ao pd.readExcel. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse arquivo Excel e vai armazenar esse arquivo Excel dentro do tabela vendas. E eu já vou dar até uma dica para você aqui, que é o seguinte. Esse sinal de igual em programação, eu não sei se você já viu alguma aula de programação, mas o pessoal normalmente lê isso aqui como recebe. Por quê? Nossa, Lira, recebe? É porque basicamente é isso aqui, ó. A variável tabela vendas vai receber o valor da tabela em Excel que a gente está lendo. Por isso que o pessoal chama de recebe, tá? É que o pessoal normalmente não explica muito, mas é isso. A variável tabela... Então é sempre assim, o cara da esquerda vai receber o valor do cara que está à direita.
Sempre essa lógica. Então você não pode inverter isso aqui nunca. Você não pode botar PD read Excel igual a tabela vendas. Não, são coisas completamente diferentes. É o cara que está na esquerda, recebe, eu não sei se é para esse lado ou esse lado que eu deveria fazer, mas acho que deu para entender. O cara que está na esquerda recebe o valor do cara que está na direita, tá bom? Essa é a lógica. E aí a gente vai printar para visualizar qual é o valor desse cara. Então vamos lá, botão direito e vou run, tá vendo? Quando você quer executar o seu código, você faz isso, botão direito e vem aqui no verdinho, run, tá vendo? Run. Então pronto, executei o código. E aí ele vai aparecer aqui pra gente o código, ó. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele lê o arquivo todo em Excel, e ele vai mostrar, olha só que legal o arquivo em Excel. E esse é o arquivo de janeiro, tá lá, ó. Vendedor, Maria, 41.006. Vendedor, Giuseppe, 38.162. Se a gente abrir o arquivo de janeiro, eu vou abrir aqui o arquivo de janeiro, não precisa abrir no seu não. Eu vou abrir aqui no meu, só pra te mostrar que esse valor tá certinho, tá? Então não precisa abrir no seu, mas eu vou abrir aqui no meu. Então, ó. Tá aqui, ó, arquivo janeiro. Foi lá onde a gente colocou ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos lá pro início do arquivo. Vamos lá pro início do arquivo. Ó, ó. Maria, 41.006. Vamos olhar no Python. Maria, 41.006. Tá vendo? Giuseppe, 38.162. Giuseppe, 38.162. Nossa, deve ser coincidência. Não, ó. Ana, 24.992. Ana, 24.992. Perfeito. Então, ele está conseguindo realmente ler o nosso arquivo de janeiro. Eu vou fechar esse arquivo agora e vamos voltar lá para o nosso código. Tranquilo? Então, aprendemos a ler um arquivo em Excel. Beleza, Lira. Entendi. A gente aprendeu a ler um arquivo em Excel. Como que eu faço para ler vários arquivos em Excel? E aí? Como que a gente vai fazer? Bom, é o seguinte. A gente tem duas opções, tá? A primeira opção é a gente falar assim, ó. Tabela, vendas, janeiro. Vai ser isso. Aí eu copio esse cara e faço aqui, ó. Tabela, vendas, fevereiro. E aí aqui, fevereiro. E aí eu faço a mesma coisa. Tabela, vendas, março. E aí aqui eu faço março e abril e maio e junho. Aí você vai falar, pô, Lira, não me parece muito inteligente fazer isso que eu tá querendo fazer, não. Porque, pô, se fossem 20 meses, o que eu ia fazer? Eu escrever 20 vezes isso? Não. Regra geral do Python, que é o seguinte, não repete código. Se não tiver uma extrema necessidade de você repetir o código, você não repete o código. Tem sempre uma forma melhor de fazer. Ah, Lira, mas eu não sei uma forma melhor de fazer. Pô, se estiver lá na necessidade, aí ok, mas você tem que correr atrás para tentar fazer de uma forma mais inteligente, que é não repetir código. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai aprender uma nova estrutura agora, que é o for. O que o for faz no Python? É o que a gente chama de um loop. Um loop nada mais é do que um código que vai ser executado várias vezes. Então, ao invés de eu executar para um mês só, eu vou executar para todos os meses que estão dentro da lista de meses. E isso no Python é incrível, que é o seguinte, no Python você pode chegar aqui e escrever assim, ó, for mês in lista meses. E o que é isso daqui que eu acabei de escrever? Isso aqui é o seguinte, ele está escrito em inglês, mas eu vou basicamente traduzir e você vai ver que ele escreve da mesma forma que a gente fala, aqui ó, para cada mês dentro da lista de meses eu quero executar um código. É isso que a gente tem que fazer. Então, para cada mês dentro da lista de meses, a gente vai executar um código. E aí o código que eu vou executar aqui, o primeiro código é que eu quero te mostrar quem vai ser esse mês aqui. Para te mostrar que esse for que a gente fez aqui, ele é sinistro. Ele tem um potencial incrível. Então, ó, eu vou escrever assim, ó, for mês, e aqui tem uns pontos importantes que eu fui fazendo aqui, mas eu vou voltar para você entender, ó. For mês in lista meses. A regra é sempre essa, é sempre for, nome de uma variável, in uma lista, beleza? For, nome de uma variável, in uma lista, beleza? E aí você termina sempre com 2 pontos. Lira, posso esconder esses 2 pontos? Não, não pode. Sempre tem que terminar com esses 2 pontos. Se você não colocar, o PyCharm vai te avisar. Opa, tem um erro ali, tá faltando 2 pontos, tá? Então tem que terminar com 2 pontos sim. E aí no Python tem um negócio incrível, que é o seguinte. Quais são os códigos que eu quero executar várias vezes? Quais são os códigos que eu quero executar para cada um dos meses?
Para você dizer isso pro Python, se você vier aqui e der só um Enter, ó, cheguei aqui no final, tá vendo? Depois de 2 pontos e dei um Enter, olha o que ele faz. Tá vendo que o cursor, ele não fica encostado aqui? O cursor fica com um tab para dentro, um tab mesmo do teclado, um tab para dentro. Isso é o que a gente chama de indentação. E no Python, indentação é muito importante. Por quê? Não é só questão de estética, não é só questão de organização. É porque essa indentação, esse tab para dentro que a gente faz, é o que diz para esse for os códigos que estão dentro dele. Ou seja, os códigos que têm que ser executados para cada um dos meses. Então, se eu chegar aqui e escrever assim, ó, print mês, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, olha, para cada mês da lista de meses, me diz quem é o mês. Beleza? É isso que eu estou falando. Para cada mês dentro da lista de meses, imprime para mim o mês. A tabela vendas, ela vai ser executada várias vezes, essa tabela vendas aqui? Não. Por que ela não vai ser executada várias vezes? Porque ela está fora do for. Ué, Lira, mas ela não está embaixo do for? Sim, ela está embaixo do for e o Python, ele lê sempre o código de cima para baixo. Beleza? Então, tudo que você escreve em cima vai acontecer antes do que você escreve embaixo. Então, o Python sempre lê o código de cima para baixo. Só que, lembra que eu falei? Para estar dentro do for, ou seja, para ser executado várias vezes, para ser executado para cada um dos meses, ele tem que estar com um tab para dentro. Então, se eu quisesse que essa tabela aqui fosse lida várias vezes, eu ia ter que chegar aqui e botar um tab nela. Agora sim. Agora, ela ia ser executada várias vezes. Por quê? Porque ela está com a indentação para dentro. Indentação para dentro nada mais é do que um tab para dentro. Ah, quero tirar ela do for. O que eu faço? Pressiono o Shift e aperto o Tab, que ele vai tirar a indentação. Ou então vem aqui no início e apaga o espaço. E aí ele vai sair. Então isso daqui está dentro do for e a tabela vendas não está dentro do for. Essa tabela vendas aqui não está dentro do for. Tá bom? Então, ó, deixa eu executar o código só com esse print mês para a gente mostrar o que vai acontecer. Então, botão direito e vou rodar aqui, ó, run. Pronto. E olha lá o que ele fez. Ele me deu até um erro aqui, mas depois a gente ajeita isso aqui. Que é o seguinte, olha só. Presta só atenção nesse for. Depois a gente trata esse erro que ele deu. Presta atenção nesse for. Esse for ele está me mostrando aqui, ó. Para cada mês na lista de meses, print o mês. Me mostra quem é o mês. Então, ele vai mostrar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tá reparando o que está acontecendo? Então, quando esse for percorre essa lista, o que ele faz? Ele vai executar esse código a quantidade de meses que tiver aqui dentro, e em cada uma das vezes eu tenho um nome mês, que é o valor do cara, tá vendo? Eu tenho um nome mês que é o valor do cara. Então, se eu chegar aqui e botar print mês, ele vai me dar janeiro. Se eu chegar aqui e falar para ele, abre o arquivo do mês, ele vai abrir o arquivo de janeiro. Só que na primeira vez ele vai abrir o arquivo de janeiro, depois ele vai abrir o arquivo de fevereiro, depois o arquivo de março, depois o arquivo de abril, depois o arquivo de maio, depois o arquivo de junho. Faz sentido isso para você? Que é o seguinte, ó, para cada mês na lista de meses roda um código. Então ele vai rodar aquele código para cada um dos meses. E a variável mês vai ser esses meses. Então a variável mês, na primeira vez que a gente executar o código, vai ser janeiro. Na segunda vez que a gente executar o código, ela vai ser fevereiro. Na terceira vez que a gente executar o código, vai ser março e assim vai. Então, ele vai executar esse código daqui 6 vezes, porque eu tenho 6 meses, e em cada uma das vezes que ele está executando, vai ser um dos meses. E a gente vai usar essa variável para fazer coisas interessantes com ela. Tá bom? Então, se ficou ainda um pouco dúvida, nossa, Lira, acho que eu entendi, mas acho que ainda estou com um pouquinho de dúvida de como que a gente vai usar isso, fica tranquilo que eu vou mostrar já já. Vamos corrigir esse erro daqui, que é o seguinte, eu mudei o nome da tabela vendas no meu código aqui para tabela vendas janeiro. E aqui embaixo eu não mudei, tá vendo? Tabela vendas janeiro, tabela vendas. Então aqui não vai ser tabela vendas janeiro não, vai ser ó, tabela vendas, tá vendo? Como a gente estava antes. Tabela vendas, vai ser o nosso arquivo em Excel. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte, ao invés de printar o mês, né, ao invés de mostrar o mês, eu vou deixar isso aqui, mas eu vou também colocar dentro do for a tabela vendas. Quando eu coloquei dentro do for a minha tabela vendas, olha lá, vamos pensar o que ele está fazendo. Para cada um dos meses na lista de meses, ele vai me mostrar qual é o mês que eu estou analisando agora, e depois ele vai falar, a variável tabela vendas é janeiro XLSX. Só que se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Acho que talvez você já consiga imaginar o que vai acontecer. Ele sempre vai ler o arquivo janeiro XLSX, concorda comigo? Porque aqui está escrito janeiro, então ele sempre vai ler o arquivo janeiro. Mas eu não quero que ele leia sempre o arquivo janeiro, eu quero que ele consiga mudar.
Eu quero que ele leia o arquivo daquele mês correspondente, o arquivo do mês. Eu não quero sempre o arquivo do janeiro. Eu quero o arquivo 1º de janeiro, depois fevereiro, depois março, depois abril, depois maio, depois junho e assim vai. Faz sentido isso? Então, como que a gente faz para tornar esse texto janeiro aqui dinâmico, né? Para ele mudar o tempo todo. Como que a gente vai fazer para fazer isso daqui? A gente vai usar uma técnica de edição de texto do Python, que é o seguinte, ó. Antes do texto, no inicinho do texto aqui, a gente vai botar um F, tá? Isso daqui é importante, que é o seguinte, isso daqui só vai funcionar se você estiver usando a versão do Python 3 para cima. Se você tiver com alguma versão antiga do Python instalada no seu computador, tô com a versão 2, minha recomendação, atualiza para a versão 3 o seu Python no computador, tá? É só você reinstalar o PyCharm, alguma coisa do tipo, que ele vai atualizar. Ou então você vai ter que usar algum método que funcione para a versão antiga. Eu vou seguir com esse aqui porque é a versão mais atual do Python, então a gente vai seguir com ele. Então tá lá, o que eu fiz? Eu coloquei esse F aqui na frente. O que esse F diz? Esse F diz para o Python o seguinte, olha só, ele vai formatar, F de formatar, ele vai formatar essa string aqui com algum cara que vai ser dinâmico, algum cara que vai ficar mudando. E quem é o cara que tem que ser dinâmico? Esse mês aqui. Então, ao invés daqui eu colocar mês, eu vou colocar uma chave. Então, é assim que o Python entende que você está formatando ele. Ele fala assim, ó, F, e aí o cara que você quer que seja dinâmico, que esteja ali mudando, esse cara tem que estar dentro das chaves. Dentro das chaves. Então, aqui, ó, tem as chaves. E aí, o que eu vou escrever aqui dentro? Aqui dentro, eu quero o nome dos meses, não concorda? Eu quero janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Só que repara o seguinte, quando a gente rodou esse for aqui, ele printou para mim a variável mês, tá vendo? A variável mês, ele printou. E ele falou, na primeira vez, mês é janeiro. Na segunda vez, mês é fevereiro. Na terceira vez, mês é março. Na quarta vez, mês é abril. O que significa? Significa que aqui dentro eu vou passar a variável mês. Então, repara, o que isso daqui está dizendo para o Python? Isso aqui está dizendo para o Python o seguinte, olha só, para cada um dos meses dentro da lista de meses, quem é a lista de meses? O nome dos meses. Para cada um dos meses que estão ali dentro, o que eu quero que você faça? Eu quero que você me mostre qual é o mês que você está olhando e que a tabela de vendas seja a tabela daquele mês específico. Foi isso que a gente disse para o Python. A tabela daquele mês. Então, a variável mês, ela vai te dizer exatamente isso, daquele mês. Então, primeiro ela vai ser janeiro, depois fevereiro, depois março e assim vai. E aí eu vou colocar esse print da tabela aqui também dentro do for, tá vendo? Eu vou botar ele dentro do for, eu dei um tab nele para dentro. Por que eu vou colocar ele dentro do for? Para a gente ver quem é essa tabela. Então, o que o nosso código vai fazer agora? Ele vai, para cada um dos meses dentro da lista de meses, ele vai mostrar quem é o mês, ele vai ler a tabela e aí vai me mostrar quem é aquela tabela. Então, vamos rodar o código para a gente visualizar. Falei muito aqui, vamos rodar o código agora. Botão direito, Run. Então, tá lá, olha, tá rodando o código e aí rodou todo o código. Agora, vamos com bastante calma aqui, olhar o que ele printou aqui pra gente. Eu vou até aumentar isso aqui, depois eu diminuo, tá? Mas se tiver difícil de ver no meu, olha no seu. Olha lá, ele tá mostrando aqui, ó. Primeiro mês, janeiro. E aí ele mostrou pra mim a tabela de janeiro. Aí repara, ele mostra aqui, ó, fevereiro. E repara, os valores já são diferentes, ó. Maria aqui, 25.193. Maria aqui, 41.006. Março, Maria, 22.876. Abril, 18.662. Então, tá vendo? O valor tá mudando para cada um dos meses. O que significa que ele está conseguindo ler cada um dos arquivos. Então, repara o seguinte. Nesse pouco tempo de aula que a gente teve aqui até agora, você já aprendeu a ler um arquivo em Excel. E não só ler um arquivo em Excel, mas executar o código que você quiser várias e várias vezes. E aí, executando o código que você quiser várias e várias vezes, você aprendeu a abrir arquivos de forma dinâmica. Como que eu leio arquivos em Excel de forma dinâmica? Ué, a gente vem aqui e no nome do arquivo a gente coloca uma variável que vai ser dinâmica. Você aprendeu a fazer isso com esse Fzinho e chaves. Então, sempre que você quiser editar algum texto de maneira dinâmica, você vai botar esse F para formatar e o valor que você quer dinâmico dentro das chaves. Tá bom? Então, feito. Conseguimos ler aqui a nossa tabela vendas. Show de bola. O que falta a gente fazer agora? Então, olha lá. A gente já conseguiu abrir os 6 arquivos em Excel. E agora falta isso aqui, ó. Para cada arquivo, verificar se algum valor na coluna vendas é maior do que 55 mil. É isso que a gente tem que fazer agora. Então, para cada arquivo, tá vendo? A gente aqui descobriu o arquivo. Então, aqui, dentro do for, eu vou fazer aqui depois do print, tá vendo? Aqui dentro do for, a gente vai verificar se algum valor de vendas naquele arquivo é maior do que 55 mil.
Lira, por que tem que ser dentro do for? Porque a gente não quer fazer isso para todos os arquivos. Está aqui, ó, para cada arquivo. Então, se a gente quer fazer isso para todos eles, para cada um deles, tem que estar dentro do for. Porque lembra, o que a gente faz fora do for só acontece uma vez. O que a gente faz dentro do for, a gente está fazendo para cada mês, para cada um dos meses. Então, vai ser dentro do for. E aí, como que eu verifico se algum valor na coluna de vendas é maior do que 55 mil? Repara o seguinte, a nossa tabela ela tem duas colunas. A coluna vende, isso aqui é só o número da coluna, tá vendo? Que começa a contar a partir do zero, isso aqui. E aí ele tem a coluna vendedor e a coluna vendas. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar se na coluna vendas existe algum cara maior do que 55 mil. E é tranquilo de ver isso. Só que como que a gente trata uma condição dentro do Python? A gente não aprendeu até agora. Como é que eu trato uma condição dentro do Python? A gente trata uma condição dentro do Python com um if. If igual um se, né? Igual um se quando você fala, se fizer sol, eu vou pra praia. Se não fizer sol, eu vou ficar em casa. É a mesma lógica, tá? Então, é isso que você vai escrever no Python. Se na coluna de vendas tiver algum valor acima de 55 mil, eu quero enviar um SMS. Caso contrário, eu não vou enviar um SMS. Beleza? Basicamente isso que a gente vai escrever. Só como que você escreve no Python? Você escreve assim, ó, if, condição, dois pontos. É assim que você faz. If, e aí aqui a gente vai colocar uma condição, essa comparação. If, ou seja, se algum valor na coluna de vendas for maior do que 55 mil, então a gente só tem que aprender isso. Como que eu escrevo algum valor na coluna de vendas é maior do que 55 mil? A gente escreve assim, ó, a nossa tabela vendas. Então a gente escreve assim, ó, tabela vendas. E aí como que eu escolho uma coluna da tabela? Tá vendo que essa tabela ela tem duas colunas? Como que eu digo, eu quero a coluna vendas? A gente diz assim, entre colchetes, a gente passa o nome da coluna, vendas. Isso daqui está dizendo para o Python o seguinte, se na coluna vendas da tabela, tá vendo? Na coluna, isso aqui diz qual é a coluna da tabela que a gente quer. A tabela vendas é isso aqui. É isso tudo. Tem a coluna vendedor e a coluna vendas. Quando você passa dentro do colchetes a coluna vendas, está falando assim para o Python. Olha só, se dentro da tabela vendas alguém for maior do que 55 mil. Então, como que eu falo alguém é maior do que 55 mil? Assim, ó, maior do que 55 mil. Tá vendo? Se na tabela vendas maior do que 55 mil, aí você pode estar achando estranho, Lira. Aqui ele não está verificando se na coluna venda, se a coluna vendas é maior do que 55 mil. Ele não está olhando aqui se algum valor ali dentro é maior do que 55 mil. Concorda comigo essa pequena diferença? Eu estou comparando se a coluna é maior do que 55 mil. Como que o Python sabe que eu estou querendo dizer a quantidade de linhas da coluna, se algum valor ali dentro é maior do que 55 mil, se a soma é maior do que 55 mil? Ele não sabe. A gente vai ter que dizer isso para ele ainda. Então, ó, o que a gente precisa falar para o Python agora? É o seguinte, ó, aqui eu estou falando, se na coluna, eu quero dizer se algum valor da coluna vendas é maior do que 55 mil. O que eu escrevi aqui é, se a coluna vendas é maior do que 55 mil. Como que eu digo algum valor ali dentro da coluna? É o seguinte, você bota essa comparação toda dentro de um parênteses, e aí no PyCharm isso é legal, ó, você pode selecionar a comparação toda, botar aqui um parênteses, e aí ele já vai fechar o parênteses, tá vendo? Se isso daqui, e aí você bota no final assim, ó, ponto N. N é algum em inglês, então é isso que está dizendo para o Python. Ó, se algum valor da coluna tabela vendas é maior do que 55 mil, então ele vai executar esse código que tiver aqui. Executar esse código aqui. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Ó. Se algum valor na tabela vendas for maior do que 55 mil, então ele vai executar esse código daqui. Tá bom? Então, eu só coloquei esse N aqui no final, voltando, eu só coloquei esse N no final porque eu queria verificar se algum valor naquela coluna era maior do que 55 mil, tá bom? Então, lembra, eu só coloquei esse N aqui no final porque eu queria verificar se algum valor na coluna era maior do que 55 mil. Eu não queria pegar a coluna inteira, eu quero só ver se há algum valor ali dentro, por isso que tem esse N aqui no final, beleza? Então é isso aqui é uma condição. E aí o if, a mesma coisa do for. Quando você faz um if, por exemplo, if condição, quando você dá um enter, repara o seguinte, quando você dá um enter depois do if, tá vendo que ele também bota um tab para dentro? Porque é igualzinho. Tudo que tiver dentro do if tem que estar com tab para dentro. Então, se a gente chegar aqui, ó, no final desse if que a gente construiu e der um enter, olha lá onde ele coloca, tá vendo? Ele já coloca com um segundo tab, tá vendo? Aqui tem dois tabs, ó. 1, 2, tá vendo? Que é uma indentação, para ele saber o que está dentro daquela condição. Que é o seguinte, tudo que tiver dentro do if, ou seja, tudo que tiver com tab aqui para dentro do if, ele só vai executar
se essa condição for verdadeira. Se essa condição for falsa, ele não vai executar. E aí aqui, eu vou botar assim, ó, print, vamos botar assim só, print encontrou alguém com mais de 55 mil. Então, se isso aqui tudo que a gente fez estiver certo, ele tem que imprimir isso daqui, porque a gente sabe, né, eu mostrei para vocês o gabarito no início da aula, a gente sabe que tem um cara que vendeu mais de 55 mil. Então, como que eu faço? Então, se isso aqui... Então, se esse nosso código estiver certo até agora, quando a gente executar esse código, ele tem que printar isso aqui pra gente. Encontrou alguém com mais de 55 mil. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então, ó, botão direito, executar. Eita lá, botei para executar. Janeiro, todas as tabelas printou. Aí agora, aqui dentro, eu vou olhando, ó. E ó, se você olhar a tabela de maio, olha aqui a tabela de maio, tá vendo aqui a tabela de maio? Tabela de maio. Aqui, ó, embaixo dela ele printou, encontrou alguém com mais de 55 mil. O que significa isso? Significa que na tabela de maio tem alguém com mais de 55 mil. Então agora, ao invés de simplesmente printar esse valor aqui, eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, tá vendo? Eu vou editar esse texto para ele dizer pra gente em qual mês que ele encontrou esse cara. Então como que a gente vai editar? Igual a gente fez aqui, ó, F e colocar um mês de forma dinâmica. Então eu vou botar aqui, ó, F, e aí eu vou botar aqui, ó, no mês. E aí entre chaves, a variável mês, tá vendo? Então aqui é um texto, no mês, e aqui o texto que eu quero que seja dinâmico, tá vendo? Com a variável mês. E cuidado para você não botar acento, tio, nem nada disso em nome de variável. Nome de variável, espaço, também não pode nenhum caractere especial, é tudo coladinho, né? E sem caractere especial. E o Python faz diferença de letra maiúscula e minúscula, então, por via das dúvidas, bota tudo em letra minúscula, tá bom? Então tá lá, no mês tal, encontrou alguém com mais de 55 mil. Vamos rodar o código para ver se ele funciona. Rodei o código. Tá lá, printou todas as tabelas e aqui, ó, ele fala, ó, só você voltar para o mês de maio, tá vendo? Para a tabela do mês de maio, e depois dela ele mostrou. No mês de maio, encontrou alguém com mais de 55 mil. Tá vendo? Então funcionou perfeitamente. E aí, para ele não ficar printando todas... Agora a gente não quer mais ficar vendo todas as tabelas, não tem porquê. Então eu vou tirar esse print tabela aqui, tá vendo? E vou tirar esse print do mês aqui também. Só para ele não ficar printando várias coisas, ele só printar isso daqui. No mês tal, encontra alguém com mais de 55 mil. Vamos ver se ainda está funcionando? Vamos rodar de novo. Então, ó, botão direito, rodei de novo. No mês de maio, encontrou alguém com mais de 55 mil. Show de bola, tá perfeito o nosso código até agora. Então falta a gente fazer duas coisas aqui. A primeira delas é, beleza, ele encontrou alguém com mais de 55 mil, mas o que eu quero saber? Eu quero saber quem é essa pessoa e quanto que ela vendeu, tá? Quem é a pessoa e quanto que ela vendeu. Então isso é que a gente vai querer calcular agora. Depois disso, ao invés de printar essa informação aqui dentro, eu não quero printar a informação aqui dentro. O que eu quero fazer? Eu quero enviar o SMS. Eu falei para vocês que eu ia ensinar a enviar SMS. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos editar esse texto para ficar assim. No mês de maio, alguém bateu a meta. Vendedor tal, vendas tanto. Beleza? Para a gente ter todas as informações na mensagem. Então, o que a gente vai ter que descobrir agora aqui é, antes da gente exibir essa mensagem, a gente vai ter que descobrir quem é o vendedor e quanto foi que ele vendeu. Quantas foram as vendas dele. A gente tem que descobrir esses dois caras aqui. E aí, como que a gente vai descobrir? Repara o seguinte. Quando ele encontrar alguém com mais, que é maior do que 55 mil, eu quero descobrir quem é esse cara. E aí, como que eu vou descobrir quem é esse cara? Com o seguinte, para você descobrir, a gente, na verdade, quer descobrir a linha da tabela em que ele está, concorda comigo? Porque se eu descobrir a linha da tabela que o valor de vendas é maior do que 55 mil, eu posso pegar na coluna vendedor o nome dele, na coluna vendas o valor. Então, ó, repara o seguinte, eu vou abrir a tabela aqui, só para a gente visualizar. Vou abrir a nossa tabela de maio, que é a tabela que está lá com o vendedor. E eu vou mostrar para vocês quem é esse vendedor, só para ficar bem visual isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, eu vou chegar aqui e vou procurar o vendedor hash. Que foi o cara que bateu a meta. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu quero procurar na tabela essa linha daqui. Por quê? Porque quando eu encontrar essa linha, eu vou olhar nessa coluna A, que é a coluna... Qual é o nome da coluna A? Coluna vendedor, tá vendo? Então, na coluna vendedor, eu vou ter o nome dele. Na coluna vendas, a gente vai ter o valor de vendas dele. Então, é isso que a gente quer pegar aqui, ó. A gente quer pegar o cara que está nessa linha daqui, né? Na linha que tem o valor de vendas maior do que 55 mil. Só que para o vendedor, eu quero a coluna vendedor e para as vendas, eu quero a coluna vendas. E para dizer isso no Python, como que eu falo assim? Eu quero o valor que está nessa linha da tabela. Como que eu falo isso no Python? A gente fala assim, ó.
tabela vendas, ponto lock. Ponto lock é para ele localizar uma, né, ou mais linhas da minha tabela. Então, no caso, uma linha da minha tabela. Esse ponto lock, ele ajuda a localizar uma linha da tabela. E aí, nesse ponto lock, você passa aqui, isso aqui é a forma como o ponto lock funciona. Você passa aqui dentro do colchetes qual linha você quer e qual coluna você quer. Tá vendo? Então, a gente vai ter que fazer essa mesma coisa, tanto para o vendedor, quanto para a venda. Tá vendo? Isso daqui, você passa qual linha e qual coluna. E aqui, qual linha e qual coluna. E a diferença entre esses dois caras é o quê? A diferença entre esses dois caras é a coluna. Então, ó, no vendedor, qual é a coluna que eu quero? Tá lá no nosso arquivo Excel. No vendedor, é a coluna que se chama vendedor. É o nome da coluna que você passa aqui. Nome da coluna, tá vendo? Nome da coluna, vendedor. Então, para vendedor, eu vou passar aqui, ó, vendedor. E para vendas, eu vou passar aqui, vendas, tá vendo? Entre aspas mesmo, porque é um texto. Então, aqui eu quero a coluna vendedora, a coluna vendas. E aí, qual é a linha que eu quero? Eu poderia chegar aqui e falar, eu quero a linha 948, que é onde está a resposta. Poderia, mas aí o seu código não está inteligente. Eu quero colocar uma condição aqui dentro. Eu quero que ele encontre essa linha para mim. Eu quero que ele encontre a linha onde as vendas são maiores do que 55 mil. Tá reparando? Eu quero que ele encontre a linha onde a tabela vendas na coluna vendas é maior do que 55 mil. Então, o que eu vou colocar aqui na linha? Eu vou colocar exatamente isso daqui, ó, a condição. Qual é a condição? Que a coluna vendas tem que ser maior do que 55 mil. E aí você vai colocar aqui, ó. Então, a coluna vendas, eu quero a linha onde a coluna vendas é maior do que 55 mil. Isso aqui não era a coluna vendas da minha tabela? Era. Então, é isso aqui, ó. A gente vai copiar esse cara aqui em cima, Ctrl C. Vai chegar aqui no lugar da linha e pá, Ctrl V. Chegar aqui no lugar da linha e pá, Ctrl V. Então, repara o seguinte. Aqui eu queria a linha. Só que como é a minha linha? Minha linha é baseada numa condição. Eu quero a linha onde na coluna vendas for maior do que 55 mil. Então, eu vou copiar essa comparação e vou colar aqui, ó. Pronto. E ele vai pegar a linha onde as vendas é maior do que 55 mil, coluna vendedor. A linha onde as vendas são maiores do que 55 mil, na coluna vendas. É isso aqui. Então, vendedor vai ser isso e vendas vai ser isso. Só que repara o seguinte, quando você faz um lock, sempre, isso aí sempre, tá? Sempre que você faz um lock, a resposta dele não é um valor, é uma tabela. Então, aqui é como se ele estivesse me dando como resposta uma tabela que tem só aquele vendedor. Aqui é uma tabela que tem só aquele valor de vendas. E eu não quero uma tabela, eu quero o nome do vendedor e o valor de vendas, concorda comigo? Isso é padrão das tabelas aqui, né, do Python, dessas tabelas do Pandas. O padrão dele é esse, sempre que você filtra, sempre que você usa um lock desse aqui, ele não te dá como resposta um número ou um valor ou um texto. Ele te dá como resposta uma tabela que tem aquele número, uma tabela que tem aquele texto, mesmo que seja um valor só. Aí se você quiser pegar só o valor, no final você bota assim, ó, ponto values e entre colchetes o número 0. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, para você poder visualizar melhor. Então, ó, ponto values entre colchetes o número 0. Então, esse ponto values entre colchetes o número 0 é por isso. Porque sempre que você usa o lock, mesmo encontrando um valor só, ele não te dá como resposta um valor. Ele te dá uma tabela que tem aquele valor. Então, quando você bota esse ponto value 0, ponto value 0, você está falando o seguinte, olha só, não quero a tabela não, eu quero só o valor mesmo, tá? É isso aqui que está dizendo. Eu quero só o valor mesmo. Então, pronto. Vendedor e vendas. Então, agora, quem é vendedor? É o nome do cara. Quem é vendas? É a quantidade de vendas que ele fez. Então, agora a gente pode colocar isso aqui na nossa mensagem. Vamos personalizar a nossa mensagem. Olha só. No mês tal, alguém bateu a meta. Eu vou botar aqui, ponto. E aí, vamos botar aqui, ó, vendedor, 2 pontos. Eu quero colocar o nome do vendedor aqui, de forma dinâmica, né? Vírgula, vendas, e botar as vendas aqui de forma dinâmica, tá vendo? É sempre assim. Colocou o Fzinho no início, você pode colocar quantas chaves você quiser para colocar o valor de forma dinâmica aqui dentro. Então, ó, mês, no mês, tal mês, alguém bateu a meta. Vendedor. Aqui eu quero colocar o nome dele de forma dinâmica e vendas, aqui eu quero colocar a quantidade de vendas de forma dinâmica, tá vendo? Vendedor e vendas. Prontinho. Então agora a gente descobriu quem é o vendedor e a gente descobriu o valor de vendas e colocou ele de forma dinâmica na mensagem. Se tudo que a gente fez deu certo, quando eu clicar com o botão direito e executar, olha lá o que vai acontecer. Tararara, tararara. No mês maio, alguém bateu a meta. Vendedor, hash,
valor de vendas 57.312. Foi? Então assim, galera, com isso daqui a gente conseguiu fazer uma super análise em 6 bases de dados. E olha só, em termos de código Python, a gente escreveu, beleza, não foram linhas tão fáceis, você está aprendendo muita coisa nova e claro, aqui tem muita coisa nova e eu sei que você vai sair daqui quase com a cabeça explodindo assim de nossa, muita coisa nova e tal. Mas o meu objetivo é que você aqui entenda o que está acontecendo e o porquê que eu estou fazendo cada uma dessas coisas. E aí quanto mais você for acompanhando aqui a gente, vendo esses exemplos, você vai pegando e entendendo e sabendo aplicar isso aqui dentro do seu código. Lembrando, não tenta ficar decorando um monte de coisa nem nada não. À medida com que você for fazendo mais códigos em Python, isso aqui vai naturalmente, os códigos que forem mais importantes, naturalmente você vai acabar decorando ou simplesmente tendo eles num arquivo para consultar. Então, espero que até agora você esteja gostando, porque falta ainda uma parte sensacional, que é o seguinte, ó. A gente está exibindo a mensagem, mas eu não quero só exibir uma mensagem. O que eu quero fazer? Eu quero enviar um SMS. Eu quero conseguir enviar SMS para o meu número para eu não ter que ficar aqui olhando no código o tempo todo o que está aparecendo. Eu quero botar esse código para rodar e aí quando alguém bater a meta, pim, no meu celular pipocar o SMS falando, opa, alguém bateu a meta. E aí eu vou lá e falo, ó, fulano de tal bateu a meta, ganhou a viagem de fim de ano, não sei o quê. E aí comemora com todo mundo. Então como que a gente vai fazer para enviar o SMS? Bom, é o que a gente vai construir agora. Então é o seguinte, esse código de enviar o SMS a gente vai usar a plataforma Twilio para fazer isso. Essa aqui, ó, Twilio. O link, esse link aqui, eu vou deixar ele na descrição, tá? Para você poder entrar aqui. E aí, repara, quando você chega... A plataforma Twilio é uma plataforma de envio de SMS e quando você cria uma conta lá gratuitamente, ele deixa você enviar até tantos SMS por dia, alguma coisa assim. É um volume pequeno, mas como a gente só quer enviar um SMS, não tem problema. É óbvio que você não vai conseguir enviar SMS para 100 mil pessoas. Para fazer isso, aí é paga a plataforma. Mas para coisa assim, para enviar só para você mesmo, aí você pode enviar de graça, tá bom? E aí como que você vai fazer para usar isso daqui? Ele explica aqui, ó. O legal do Twilio é que é isso. Ele te diz aqui como que você faz. Ó, ele fala, você instala com aquele pip install, que a gente já fez, né? Então não precisa fazer isso. E aí depois ele fala aqui, ó. Para testar, você faz isso daqui. E o que é isso daqui? Isso aqui é o código para enviar uma mensagem. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou criar nada na minha cabeça. Eu vou copiar o código que eles dão pra gente. Ó, vou copiar. Ctrl C, tá vendo? Vim aqui, ó. Ctrl C. Copiei mesmo. Código Python, tá vendo? Então, eles já dizem pra gente, olha só, se você programa em Python, faz assim. Então, ó, eu vou copiar o código Python, vou lá no nosso código e vou colar esse cara aqui no final. Colei aqui no final, tá vendo? Tá aqui o código, ó. Então tava aqui o nosso programa e aqui eu colei o código do Twilio. Aí no código do Twilio é o seguinte, ó. Primeiro, ele tá importando, tá vendo? Ele tá fazendo uma importação, igual a gente importou o Panda, ele tá importando, ó, from, ou seja, desse cara daqui importa o cliente, tá vendo? Então, essa importação eu vou tirar daqui, ó, Ctrl X e vou colar ela aqui em cima. Só porque, por padrão no Python, a gente normalmente coloca todas as importações lá em cima, tá bom? A gente já instalou o Twilio, lembra? Então, peguei e joguei lá pra cima. Aí ele fala até aqui, olha só. Você vai precisar pegar o seu account SID, então o ID da sua conta, você vai ter que botar aqui. E o seu token, você vai ter que botar aqui. Então, a gente vai ter que ir lá no Twilio criar uma conta. Quando você criar uma conta, o Twilio vai falar, olha só, o seu account SID é tal valor. Aí a gente vai chegar no nosso código e vai substituir. O seu token é tal valor. A gente vai chegar no nosso código e vai substituir. E aí ele fala aqui, olha só, para você enviar uma mensagem, você tem que fazer isso daqui, ó. Client tal, mensagem tal. E print esse cara da mensagem. Então, para eu enviar a mensagem, a gente vai ter que fazer isso daqui. Então, tá bom. Então, a gente vai editar esses caras aqui. Antes de tudo, a gente tem que resolver isso aqui, ó. Quem é o meu account SID e quem é o meu token? Vamos criar uma conta no Twilio para fazer isso. Então, ó, vou abrir o Twilio. Você entra no link que está na descrição para fazer isso. E agora vamos clicar aqui, ó, em Sign Up, para a gente criar uma conta. E aí vamos criar uma conta aqui no Twilio, tá? Então, vou botar aqui, ó, nome, Lira, hashtag, Lira da hashtag. E aí aqui eu vou colocar um e-mail que a gente tem acesso, tá? Não adianta enviar e-mail para esse e-mail daqui, que isso aqui é um e-mail de teste de código nosso. Eu só uso esse e-mail para testar código. Então, se você enviar um e-mail para lá, ninguém vai acabar respondendo, tá bom? Então, não envie e-mail para cá. Beleza. E aí tá lá, senha, eu vou criar uma senha aqui. Ele fala que tem que ter mais de 14 caracteres, né? Gigantesca essa senha, mas tudo bem. Vamos criar uma senha aqui. Pronto, criei uma senha gigante. E aí você cria uma senha grande aí também no seu e clica em Start your Free Trial, para ele iniciar o seu período de teste. E aí tô criando a conta. Parararará, tá carregando.
E aí ele fala, olha só, enviamos um e-mail para você. Dá uma verificada no seu e-mail para verificar que você é um humano. Então você vai ter que entrar lá no seu e-mail para fazer isso. Então eu vou fazer login no meu e-mail aqui, ó. Vou entrar aqui no meu Gmail e vou fazer login. Ó, galera, pronto. Entrei aqui no meu e-mail e aí o Twilio me mandou um e-mail aqui, ó. Verifique seu e-mail. Beleza, aí você clica aqui, ó. Confirm your email. Beleza, confirmei meu e-mail. E aí, vamos voltar lá, ó. Ele me direcionou para cá. Aí ele fala o seguinte, olha só, vamos verificar o seu número. Então, esse aqui é o número verificado. E foi o que eu falei para vocês. O Twilio, ele deixa você enviar a mensagem para um número verificado seu, sem cobrar nada. Então, você coloca aqui o seu telefone. Eu vou colocar o meu telefone. E aí, eu vou pedir pro pessoal da edição tapar, para vocês não ficarem me enviando mensagem aqui no privado. E aí, eu vou mandar a mensagem para lá, ó. Verificar o meu telefone e vai liberar a conta para mim. Tá vendo? Pronto. Liberou a conta para mim. E aí, se você quiser, você pode só marcar aqui qualquer coisa, ó. Quero enviar o SMS. O que você quer fazer? Eu só quero Alerts and Notifications. E aí aqui eu vou marcar a primeira opção, com código. Beleza, vou dar um Continue. E aí ele pergunta, qual a sua linguagem preferida? Python. E aí aqui nessa opção eu vou marcar não, tá vendo? Nessa última opção. Você quer que o Twilio faça host do seu código, hospede o seu código? Não. Então, dá Continue. Pronto. E aí tá lá, ele vai abrir o seu dashboard da sua conta do Twilio. E olha que legal, ele já te dá aqui as informações que você precisa, olha só. O seu account ID e o seu token, beleza? Pronto, então agora é só a gente copiar esse cara daqui, ó. Copiei o ID, vou lá no meu código e vou colar aqui o meu ID. E repara o seguinte, não adianta você tentar usar o meu ID que não vai funcionar. Você tem que usar o seu ID e o seu token para isso aqui funcionar. Então, ó, copiei, vou chegar aqui e vou colar, tá vendo? Então, não adianta você tentar usar o meu ID e o meu token. Você tem que usar o seu ID e o seu token. Então, você vai ter que, sim, criar a sua conta no Twilio, usar o seu ID e usar o seu token para conseguir enviar as suas mensagens. Beleza? Então, colocamos aqui o ID e o token. E aí, novamente, esse código está pronto? Então, eu vou pegar esse código daqui, vou Ctrl X nele, cortar ele e botar ele aqui em cima, tá vendo? Pronto, botar ele aqui em cima. Só para ele já... Lembra, o código se lê sempre de cima para baixo? Só para ele já estar configurado bonitinho. E aí aquilo dali está lá em cima. Essa linha de código aqui do client você também pode botar lá em cima. Pronto, coloquei lá em cima. Isso aqui é só ele conectando. Então, ó, pegou o ID, pegou o token, que é como se fosse uma senha, e conectou no cliente. Pronto, conectou. Agora ele conectou na minha conta. E aí agora só falta ele enviar a mensagem. E a mensagem é isso daqui. Então agora a gente tem que adaptar essa mensagem. Vamos adaptar essa mensagem aqui pra gente. Então vamos lá, ó. Para quem ele vai enviar? Aí você coloca um número aqui para quem ele vai enviar. Eu vou colocar um número que eu tenho acesso, que é esse meu número aqui. Então eu vou colocar o meu número aqui, vou pedir para o pessoal da edição tapar também, senão o pessoal vai ficar me mandando mensagem aqui aleatória. E aí pronto, vou preencher com o meu número aqui. Beleza. Preenchido com o meu número, agora ele vai perguntar de qual número você está enviando. Não pode ser esse número padrão. Por quê? Quando você cria uma conta no Twilio, você ganha um número seu. Você ganha um número seu. Eu ganho um número meu, que eu criei a conta, você ganha um número seu. E repare o seguinte, é de qual número eu estou enviando? From, ou seja, de qual número eu estou enviando, para quem eu estou enviando. Eu estou enviando para esse número. De qual número eu estou enviando? Aí tem que ser o número da sua conta do Twilio. Ué, Lira, mas eu não lembro de ter visto o número de conta no Twilio. Vamos lá. E aí aqui no Twilio, onde você vai clicar? Aqui embaixo ele fala aqui, ó, Step 1, Get a Twilio Trial Phone Number. Você tem que pegar um número. Então tá bom, você fala, tá bom, quero sim, ó, Get a Trial Phone Number. Clica no botãozinho vermelho. E aí ele vai falar, pronto, o seu número é esse daqui. Tá ótimo esse número aqui, perfeito. Então, choose this number. E aí ele vai criar o número, ó, tá carregando, pronto, criou o número. Aí ele fala aqui, ó, o seu número é esse aqui. Aí você só copia, tá vendo? Esse aqui é o meu número, você tem que criar um pra você, na sua conta. Então, copiei, e aí eu vou chegar lá no nosso... E aí vou dar um copiei, dei um done aqui. E aí eu vou chegar agora lá no nosso código e vou aqui, ó, from, vou colar o meu número. Pronto, tá feito, galera. A gente conectou o Twilio. Então, ó, a gente pegou o ID, criou uma conta, pegou o ID da conta, pegou o token da conta que ele manda, e aí agora a gente conectou na mensagem. Só que repare o seguinte, eu quero enviar essa mensagem independente do caso? Não. Eu só quero enviar o SMS no lugar desse print aqui, ó. Eu só quero enviar essa mensagem se tiver algum cara maior do que 55 mil. Então essa mensagem daqui, esse código todo aqui, ele vai ficar no lugar desse print, tá vendo? Ctrl X para tirar ele dali. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Cliquei aqui nessa linha, aí dei 2 tabs para dentro para ficar bem embaixo do print e vou, pum, colar ele ali, tá vendo? Mensagem, e aí ele fala, ó, vai enviar para esse número, a partir desse número, e aí qual é a mensagem que você quer enviar? A mensagem está dando, hello from Python. Eu não quero isso, a mensagem que a gente quer enviar é esse texto que está no print, tá vendo? Então, ó, copiei desde o F, tá vendo? Tudo que está dentro do parênteses.
Então, F até o final. Copiei. E aí aqui, ó, depois do sinal de igual, você apaga tudo, tá vendo? Apaga tudo, ó, fica só o parênteses. E aí aqui, ó, logo depois do sinal de igual, você cola a mensagem, tá vendo? Colei a mensagem aqui. Então foi isso que eu fiz, tá vendo? F e a mensagem que a gente queria mandar. Pronto, tá pronto o nosso código. E aí com isso daqui, ele vai enviar um SMS com o nome do vendedor pro meu celular. Então vamos ver se isso aqui funciona? Botão direito, Run. Executei, ele tá lendo os arquivos, tá lá. No mês de maio alguém bateu a meta, vendedor tal. E aí o que é esse Message SID? É o que ele vai printar aqui no final, para você saber que a mensagem foi enviada, ele printa o código da mensagem. Você pode ignorar isso daqui, mas se ele printar isso daqui, significa que a mensagem foi enviada. E aí eu recebi aqui, ó, no meu celular, tá aqui a notificação. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas vou pedir pro pessoal da edição botar aí na tela. Mas tá lá, ó. Tá feito aqui, ó. No mês de maio. E ele vai aparecer sempre assim, ó. Sent from your Twilio trial account. Ou seja, foi enviado da sua mensagem, foi enviado da sua conta de teste, né? E aí ele fala assim, no mês de maio, alguém bateu a meta. Vendedor, hash, vendas, 57.312. Galera, tá feito o nosso projeto. Então, olha que incrível. Vou até tirar um pouco do zoom aqui, vai ficar menor o código. Tá aqui. Aqui tá todo o nosso código e você saiu dessa aula, do início dela, sem nunca ter programado em Python, ou talvez já tenha programado alguma coisa, para no final dela, cara, sendo bem sincero com você, esse código daqui é um código que o pessoal que às vezes começou a aprender Python, ou que já fez algum curso básico de Python, não consegue fazer. Você já vai sair daqui conseguindo fazer esse código. Por quê? Porque a gente construiu todo esse código aqui junto, passo a passo. E se você for ver, foi uma forma de te ensinar algumas estruturas importantes do Python, mas de maneira bem aplicada, construindo um negócio legal, construindo um negócio interessante que te mostre, e eu espero que tenha conseguido fazer isso, te mostre o verdadeiro potencial do Python. Tá vendo? Então, cara, com um código de 20 linhas, tá vendo? Tá cheio de espaço e comentário aqui, mas com 23 linhas aqui, tá vendo? Cheio de espaço e comentário. Então, um código de 20 linhas, a gente conseguiu ler 6 arquivos em Excel, descobrir se dentro deles tem alguém que bateu uma meta. Se o cara bateu a meta, a gente conseguiu enviar um SMS para o nosso número de telefone. Olha só quanta coisa a gente fez num código de 20 linhas. Esse é um dos grandes potenciais do Python. Beleza? E galera, já vou dar outra dica para vocês. Se você quiser construir um outro projeto completo, mesmo que, enfim, você não saiba nada, ou na verdade nada não. Agora você já sabe bastante de Python, porque você acompanhou essa aula até o final comigo. Eu vou pedir para o pessoal deixar aqui embaixo também o link de um mini curso completo, em que eu faço uma análise com várias bases de vendas para calcular faturamento, quantidade de vendas por cada uma das lojas, ticket médio e enviar isso por e-mail. E também configurar o e-mail para deixar ele bonitão, com as tabelas lá dentro e tal, não sei o que. Tudo isso em Python e com essa mesma lógica, essa mesma didática que você acompanhou aqui. Então se você curtiu, entra no link da descrição, pega lá esse mini curso que eu acho que você vai gostar bastante, beleza? Então pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Claro, não deixa de se inscrever e de curtir o vídeo também. Chegou até o final, tem que fazer isso, lógico. E se tiver alguma sugestão, manda nos comentários pra gente, alguma sugestão de conteúdo, de outras ferramentas, de outras coisas que você quer ver aqui no canal, que a gente tá sempre ligado, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.